Existem, basicamente, dois tipos de diabetes. Existem outros, tá? Mas eu queria falar aqui os dois tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1, tá? E o diabetes tipo 2, tá bom? Diabetes tipo 1, também chamado de diabetes juvenil, porque ele aparece muito ali no início da adolescência, tá? 10, 11, 12 anos. Embora acontece, às vezes, de criança desenvolver diabetes, tá? Mas não é muito comum. Mas a maioria é no início da adolescência. Mas é perigosíssimo quando uma criança já nasce com diabetes tipo 1. Porque muitas vezes elas ficam cegas. São diabéticas, não sabem, comem muito doce. Aquele monte de glicose no sangue destrói a retina e a pessoa desenvolve a cegueira diabética. Tá? Eu tenho um aluno muito conhecido, que ele trabalha com futebol, ele joga futebol, em Campina Grande, Rogério, e ele virou diabético, cegou, porque ele era diabético, a mãe não sabia, metia doce para ele cegou. Pronto, só isso. Tá? Então, foi uma cegueira diabética que ele teve. Então, o diabetes tipo 1 acontece muito ali na infância, na adolescência, na verdade, por isso que antigamente era chamado de diabetes juvenil, e o diabetes tipo 2, tá? Que acontece na maioria das vezes depois dos 30 anos, mas a grande maioria mesmo, ali na casa dos 40 anos. Tá? Esse sistema não existe mais tanto, tá? Porque existem pessoas com diabetes tipo 1 que têm que se tratar como se... Não, existem pessoas com diabetes tipo 2 que têm que se tratar como se fosse um diabetes tipo 1, tá? Então, tipo 1, tipo 2 existe. Agora, se não juvenil ou não juvenil, já não existe tanto, tá? Então, esse é o grande problema. Diabetes é uma doença caracterizada pela incapacidade do corpo de jogar a glicose para dentro da célula. Tá? Deixa eu abrir aqui essa animação por fora. Deixa eu só olhar onde é que está a animação. Sistema endócrino, diabetes. Só um minuto. Abrir aqui uma animação para vocês. Preciso, animações. Isso é isso que eu quero aqui, viu? Então, tá aqui, ó. O que vai acontecer? Você come coisa doce e daqui, ó, o carboidrato você comeu, né? Vários tipos de carboidrato, glicose, frutose, lactose, galactose, mas todo tipo de carboidrato, ele vai ser absorvido a nível de trato gastrointestinal na forma de glicose, tá? Então, todo tipo de carboidrato que você comer vai virar glicose no sistema, no intestino, no trato gastrointestinal, tá? E vai entrar. No que entra, essa glicose, ela precisa ser tirada do sangue, porque o excesso de glicose no sangue provoca diversos danos, destrói tecidos. E essa destruição dos tecidos provocada pela glicose excessiva no sangue é o que nós chamamos de diabetes. Tá? Então, o pâncreas precisa, então, produzir um hormônio, que é a insulina, e a insulina vai ser a responsável por garantir que essa glicose saia do sangue. Saia do sangue e vá para onde? Vá para dentro dos músculos, está aqui, ó. Acompanha o mouse. A entrada da glicose aqui, ó. A glicose encaixa no receptor e abre umas portinhas aqui, ó, que são os transportadores da glicose. Então, esses transportadores da glicose permitem que a glicose saia do sangue e vá para dentro ou dos músculos ou do fígado, reduzindo assim a glicemia. Tá? Qual é o problema de a glicose ficar no sangue? É que se a glicose ficar no sangue, essa glicose vai produzir um poderoso estresse oxidativo. Eu acredito e espero que todo mundo já tenha ouvido falar em estresse oxidativo. São substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo que destrói os nossos tecidos e as nossas células. Tá? Só que em condições normais, 5% do oxigênio que eu uso vira espécie reativa. E o organismo consegue lidar bem com esse 5% do oxigênio que virou espécie reativa, que virou radical livre, como é bem chamado também. O grande problema do diabético é que
ele não vai produzir somente 5% do oxigênio, vai virar radical livre. Mais 10, 15, 20%. Ou seja, o grande problema do diabético é que a produção de radical livre dele, de radicais livres, é muito maior do que a produção de radicais livres de uma pessoa comum. Tá? E o que é que os radicais livres fazem? Destrói todas as nossas células. Aí o diabetes vai morrer de quê? De nefropatia, porque aquele excessivo radical livre que ele produziu destruiu os rins dele. O diabetes vai ficar cego, porque aquela excessiva quantidade de radical livre que ele produziu vai destruir a retina dele. O diabetes vai morrer de infarto, porque aquela excessiva produção de radical livre dele destrói os vasos coronários, aí você infarta, porque as coronárias estão destruídas. O diabetes vai morrer de AVC, porque aquele monte de radical livre nele destrói os vasos cerebrais. Aí os vasos cerebrais destruídos, você tem um AVC. Ou seja, toda a causa de mortalidade provocada pelo diabetes, a culpa exatamente foi de quem? Dos radicais livres, das espécies reativas de oxigênio, produzida pelo excesso de glicose que tem aqui na célula. Então, o grande problema do diabético é o grande estresse oxidativo que o diabetes provoca. E o que é que provoca isso? O acúmulo de glicose dentro do sangue, no sangue. Então, o acúmulo de glicose no sangue gera um grande estresse oxidativo, e o estresse oxidativo destrói a artéria renal, matando o diabético de nefropatia, destrói as artérias coronárias, matando o diabético de infarto, destrói a retina, provocando a chamada cegueira diabética, destrói os nervos periféricos, provocando o chamado pés diabético. O diabético pisa no prego e não sabe que pisou, que não sente mais nada. A terminação nervosa dele está destruída. Destrói os vasos sanguíneos cerebrais e o diabético morre de AVC. Então, a maioria dos diabéticos vão morrer de quê? Vão morrer de nefropatia, vão ter na sua vida tendo que fazer hemodiálise e vão morrer de nefropatia, vão morrer de infarto e vão morrer de AVC. Mas veja que tudo isso é o quê? Destruição dos vasos sanguíneos. Tá? Por quê? O excesso de glicose aqui, ó, produz um poderoso estresse oxidativo. E o estresse oxidativo destrói o vaso. Então, vasos renais destruídos, nefropatia. Vasos das coronárias do coração destruídas, infarto. Vasos cerebrais destruídos, AVC. Vasos penianos destruídos, impotência sexual masculina, que é comum no diabético. Tá? A única coisa que não é vaso, que destrói no diabético, é a retina. Aí o excesso de acúmulo de glicose aqui, ó. O acúmulo de glicose destrói a retina, e essa retina destruída gera cegueira diabética. E os pés diabéticos, né? O diabético pisa no prego e não sabe que pisou, porque os nervos dele morreram. Porque o estresse oxidativo provocado pelo diabético mata os nervos periféricos. Então, daqui uma informação já muito relevante, tá? Para a gente comentar. O grande problema do diabético não é exatamente o excesso de glicose no sangue. É o estresse oxidativo provocado pelo excesso de glicose no sangue. Daí o estresse oxidativo destrói os vasos dos rins, e o diabético vai morrer de nefropatia, destrói os vasos das coronárias, o diabético vai morrer de infarto, destrói os vasos cerebrais, o diabético vai morrer de AVC, destrói a retina do diabético, o diabético vai ficar cego e destrói os neurônios periféricos. E o diabético vai perder a sensibilidade para os pés. Aí ele pisa no prego e não sabe que pisou. Aí fura lá e não sabe. E pior, o estresse oxidativo dificulta qualquer cicatrização. Então, uma pessoa normal leva um corte, cicatriza com 3 dias. No diabético, não cicatriza, pode infeccionar, aí daqui a pouco ele tem que amputar o membro pela infecção provocada por um corte tão pequenininho. Um simples corte pode gerar uma amputação do membro do diabético. Quem é que provoca tudo isso? O estresse oxidativo.
Então, o diabético ele não morre exatamente de hiperglicemia. O diabético morre de estresse oxidativo. Estresse oxidativo destrói os neurônios dele e ele sofre um AVC, destrói os vasos coronários dele e ele sofre um infarto, destrói a retina dele e ele fica cego, destrói os nervos periféricos e ele leva um corte, não cicatriza e tem que amputar o membro, tá? Porque até mesmo o processo de cicatrização fica muito mais difícil se você está sofrendo o estresse oxidativo. Então, uma palavra que a gente deve implementar a questão do diabético, além da hiperglicemia, é o estresse oxidativo, tá? Então, o acúmulo de glicose na célula, que acho que alguém vai ver aqui agora. Não foi. O acúmulo de glicose na célula, tá, é o que provoca o estresse oxidativo. E o estresse oxidativo é quem destrói os vasos do rins, gerando nefropatia. O estresse oxidativo é quem destrói as coronárias, gerando um infarto. O estresse oxidativo é quem destrói a retina, provocando a cegueira diabética. O estresse oxidativo é quem destrói os vasos sanguíneos do cérebro, gerando o AVC. O estresse oxidativo é quem destrói os vasos penianos, do pênis masculino, né, obviamente. Aí, quem gera a ereção peniana, muita gente acha que é o músculo contraindo, mas não é. A ereção peniana é o sangue indo para o pênis e ficando retido lá. Só que o estresse oxidativo destrói o endotélio dos vasos penianos. Se eu não tenho endotélio, não tenho vasodilatação. Se eu não tenho vasodilatação, eu não tenho ereção. Então, o diabetes vai sofrer de impotência sexual, tá? E o estresse oxidativo dificulta qualquer cicatrização. Então, uma pessoa normal leva um cortezinho, daqui a um dia está curado. Já um diabético leva um corte, leva dias para curar. E um simples corte pode gerar uma infecção e o cara é obrigado a amputar o membro por causa de uma infecção provocada por um simples corte. Provocada pelo estresse oxidativo, que não deixou haver o processo de cicatrização, que impediu o processo de cicatrização. Então, a gente precisa colocar o estresse oxidativo na mesma linha de importância da hiperglicemia no diabético. Então, o diabético ele não vai morrer, a morte dele não vai ser provocada exatamente pela hiperglicemia. A morte do diabetes vai ser provocada por um estresse oxidativo provocado pela hiperglicemia. Então, a causa última da cegueira diabética, da nefropatia, do infarto e do AVC e dos pés diabéticos não é exatamente a hiperglicemia, mas é o estresse oxidativo provocado pela hiperglicemia. A gente já começa a ver que o tratamento diabético, então, né, tem duas linhas de frente. Uma linha de frente, reduzir a glicemia, mas a outra linha de frente, combater o estresse oxidativo. Curiosamente, os alimentos que mais combatem o estresse oxidativo são as frutas, que mais têm os chamados antioxidantes. E quem são eles? A vitamina A, a vitamina C, a vitamina E e provavelmente a vitamina D. Então, na verdade, muitos diabéticos não comem fruta porque acham que sendo doce não pode. Mas é o contrário, o diabético deve comer fruta para que ele combata o estresse oxidativo provocado pela doença dele. Então, o diabético é uma doença provocada por uma hiperglicemia. A hiperglicemia gera um poderoso estresse oxidativo. O estresse oxidativo destrói os vasos. Esses vasos destruídos no rim vai gerar nefropatia. Esses vasos destruídos no coração vai gerar o infarto, a doença arterial coronariana. Esse vaso destruído no cérebro vai gerar o AVC. E, além de destruir o vaso, esse poderoso estresse oxidativo destrói a retina, gerando a cegueira diabética, e destrói os neurônios periféricos, gerando o chamado pés diabéticos. Você pisa num prego e não sente que pisou, porque você matou os seus nervos. Seus nervos periféricos estão destruídos. Então, é isso que provoca, é isso que causa. A diabetes
tem dois problemas. Número um, uma hiperglicemia, eu devo combatê-la. E número dois, um poderoso estresse oxidativo, que eu também devo combater. Então, a linha de frente para tratar o diabetes é não deixar a glicemia subir. Como é que eu faço isso? Não comendo alimentos, carboidratos simples, minimizando o aumento da glicemia, facilitando a entrada da glicose na célula. Quem faz isso? Os remédios hipoglicemiantes e o exercício físico. E número 3, combatendo o estresse oxidativo. Como é que eu combato o estresse oxidativo? Frutas e verduras, mesmo que ela seja doce, e exercício físico, tá? Essa ideia que o diabético não pode comer fruta doce já morreu há muito tempo, tá? Já existem muitos artigos mostrando que diabéticos que se alimentam de frutas têm mais saúde do que diabéticos que evitam as frutas, ok? Então, voltando um pouquinho aqui, então agora eu tenho dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Isso é muito importante a gente diferenciar bem os dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, ele surge na infância. Muitas pessoas são cegas justamente porque desenvolveram diabetes na infância, não sabiam o que era o diabetes, comia muito doce, aí o excesso de açúcar gerou um poderoso estresse oxidativo, e o estresse oxidativo destruiu a retina dessas pessoas. Esse aluno que eu falei, que ele é cego, ele é cego justamente por isso. Desenvolveu diabetes na infância, não sabia que ele é diabético e cegou. Muito estresse oxidativo destruiu a retina dele. Aí, então, ele ficou cego. Tá? Então, o diabetes tipo 1, ele é caracterizado pelo fato de que o pâncreas perdeu a capacidade de produzir insulina. Isso acontece, a maioria das pessoas na adolescência, 10, 11, 12 anos, de uma hora para outra, o pâncreas dele não consegue mais produzir insulina, nenhuma, e algumas pessoas, isso acontece ali pelos 2, 3, 4 anos de idade. Mas esse é o perigoso, porque você desenvolve, criança não sabe, criança com muito doce, aí comendo um monte de doce, sem ter insulina, gera um poderoso estresse oxidativo, e esse poderoso estresse oxidativo destrói a retina e a pessoa fica cega por destruição da retina. Tá? E o diabetes tipo 2 acontece a maioria depois dos 40 anos de idade, mas alguns já ali a partir dos 30 anos de idade. O que acontece é o seguinte, o pâncreas dessa pessoa continua produzindo a insulina, mas a insulina já começa a não funcionar direito. Ela tem dificuldade para funcionar, tá? Mas ela tem insulina, tá? Então, esse diabético aqui é chamado diabético insulino dependente, porque como o pâncreas dele não produz insulina, tem que tomar todo dia. Já esse diabético, não, ele tem insulina, ela não funciona bem, mas ele tem insulina. Então, esse diabético aqui, preferencialmente, ele não vai tomar insulina, ele vai tomar hipoglicemiante, que é diferente de insulina. São medicamentos que ajudam a insulina a funcionar. Só que tem alguns diabéticos que não conseguem controlar a glicemia só com os hipoglicemiantes. Aí eles têm que apelar para a insulina. Isso é ruim, tá? Porque isso é um sinal de que ele está muito mal controlado. E quanto pior controlado estiver o diabético, mais a glicemia está alta. Quanto maior a glicemia, mais estresse oxidativo. Quanto mais estresse oxidativo, mais destrói o vaso do fígado, do rim, gerando nefropatia, mais destrói os vasos do coração, gerando infarto, mais destrói os vasos do cérebro, gerando AVC, mais destrói a retina, gerando cegueira, mais destrói os vasos sanguíneos do pênis, gerando a impotência sexual masculina, e mais destrói os neurônios periféricos, gerando o chamado pé diabético. Ou seja, você pisa num prego e não sabe que pisou, porque não tem mais sensibilidade nervosa nos pés. Tá? Então, esse é o grande problema da fisiopatologia diabética. Tá? Resumindo, eu tenho meu pâncreas para de produzir insulina, diabetes tipo 1,
ou então produz uma insulina de má qualidade. Seja por um motivo ou por outro, a minha glicemia aumenta. Quando a minha glicemia aumenta, por motivos que não dá tempo de falar nessa aula de hoje, esse aumento da glicemia gera um poderoso estresse oxidativo. Esse poderoso estresse oxidativo destrói os vasos das coronárias, aumentando a chance de o diabético sofrer um infarto, destrói os vasos de todos os outros órgãos do nosso corpo, de modo que 80% dos diabéticos viram hipertensos, que destrói os vasos sanguíneos, e o vaso sanguíneo perde a capacidade de vasodilatação, destrói a retina, gerando a cegueira diabética, destrói os vasos sanguíneos do cérebro, gerando o AVC, destrói as coronárias, gerando infarto. Acho que eu já falei nisso, né? Mas veja que a causa toda é o estresse oxidativo. Tá? Então, o grande problema dos diabéticos é que o excesso de glicose no sangue produz um poderoso estresse oxidativo. E esse poderoso estresse oxidativo destrói vasos do coração, gerando infarto, vasos cerebrais, gerando AVC, destrói a retina, gerando cegueira, destrói neurônios periféricos, gerando o chamado pés diabético, não sente mais nada nos pés, destrói os vasos dos rins, gerando a nefropatia diabética. Tá? Então, o diabético vai morrer de quê? Vai morrer de infarto, ou de AVC, ou vai morrer fazendo hemodiálise 2 vezes por semana, porque o rim dele já não funciona bem. Tá? Vai morrer cego e vai morrer com um monte de pedaço do corpo faltando, porque sofre um corte no pé, o corte não cicatriza, aí amputa o pé, aí amputa a perna, daqui a pouco amputa a coxa, aí vai amputando de pedaço do pé, porque vai matando. Mas quem provoca tudo isso? Um poderoso estresse oxidativo. Então, o diabético, ele não morre de hiperglicemia. Ele morre de uma hiperglicemia provocada pelo estresse oxidativo. Ok? Aí tem um tipo de diabetes que eu não vou comentar, né? Que é diabetes gestacional. Acontece que algumas mulheres são normaisinhas, mas quando elas engravidam, ela fica diabética. Aí, quando tem um filho, volta ao normal. O problema é que toda mulher que teve a diabetes gestacional, ela é candidata de primeira linha para virar uma diabética normal. Ela engravida aos 25 anos de idade, fica diabética, quando tem o filho, volta ao normal, mas essa já está dizendo que essa mulher, depois dos 30, 40 anos, tem muito mais chance de virar uma diabética de verdade. Tá? Então, a mulher que tiver diabetes gestacional, ela é candidata de carteirinha assinada para virar diabética normal depois dos 30, 40 anos de idade. Ok? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Então, diabetes tipo 1 acontece na infância ou na puberdade, e é de repente, de uma hora para outra, a pessoa ficou diabética, tá? Já a diabetes tipo 2, normalmente é acima dos 30 anos, a maioria ali depois dos 40 anos de idade, tá? O diabetes tipo 1, ele é frequentemente malnutrido, é magro. Diabetes tipo 1, ele é magro. Já o diabetes tipo 2, não, é obeso. Aí eu entro uma questão muito importante. Olha, diabetes é uma doença eminentemente genética. Tá? Se você não tiver o gene para ser diabético, você não vai ficar diabético. Salvo uma exceção que eu falo daqui a pouco. Tá? Agora, se você tiver o gene para ser diabético tipo 1, não tem jeito, você vai ficar. Ou na infância, ou na adolescência. Você vai ficar. Já a diabetes tipo 2 é o seguinte, ele é geneticamente determinado, mas o meio ambiente influencia muito. Ou seja, pode acontecer que nem aconteceu com meu pai. A mãe era diabética, desenvolveu ele por volta dos 40 anos de idade. Aí meu pai foi no médico, quando ele tinha seus 40 anos de idade, mais ou menos, 42, se eu não me engano, ele falou para mim. E a glicemia dele estava começando a aumentar. Ele que viu a mãe morrer de diabetes, ficou muito assustado. O que ele fez? Ele era obeso, começou a treinar.
e virou viciado em exercício. Resultado, ele desenvolveu o chamado pré-diabetes aos 40 anos de idade, 42, quando ele disse, já está com 82, até hoje não ficou diabético. Por quê? Porque ele começou a fazer exercício e o exercício não deixou ele virar diabético. Mas por que ele começou a ficar diabético? Porque ele era obeso. Ele era obeso e tinha mãe diabética, então ele tinha genético diabético. A obesidade acelerou o processo. Na hora que ele começou a treinar e emagreceu, até hoje, ele não completou o ciclo. Ele começou a ficar diabético e não evoluiu mais. Ou seja, já fazem 40 anos que ele começou a ficar diabético e nunca mais ficou. Graças ao exercício e ao fato de ele ter emagrecido. Uma pessoa com 80 anos tem 20 e pouco por cento de gordura. Então, a gente já vê que ele é bem magro, né? Ele conseguiu manter a gordura corporal dele, tá? Então, aí já tem outra coisa muito importante, que é aqui, ó. A prevalência, tá? 5 a 10% dos diabéticos são diabetes tipo 1. Enquanto que 90 a 95% dos diabéticos são diabetes tipo 2. Só que tem uma questão. Se você nasceu para ser diabético tipo 1, você vai ser e não tem jeito. Não tem como evitar. Já se você nasceu diabetes tipo 2, você tem chance de não virar diabético. Tá? Falando até melhor. Se você não nasceu com um gene para ser diabético, geneticamente moldado para ser diabético, você não vai ser diabético. Senão todo gordo seria diabético. Isso não é verdade. Apenas 10% da população mundial, nem 10%, 6 a 9% da população mundial é que realmente é diabética. Tá? Você veja que 30% da população mundial é hipertensa. E a obesidade provoca hipertensão. Mas apenas 5 a 9% da população mundial é diabética. Ou seja, bem menos diabéticos do que hipertensos. Indicando que o fator genético é um fator muito preponderante para decidir se você vai ou não ficar diabético. Então, o que vai acontecer é o seguinte. A maioria das pessoas vai ficar diabética depois dos 30, principalmente 40 anos. Diabetes tipo 1 não tem jeito. Os poucos que são diabetes tipo 1 vão ficar e acabou. Não há nada que se possa fazer até hoje em dia. Agora, a maioria das pessoas vão ter diabetes tipo 2. Tem um fator, e a maioria vai ter diabetes ali na casa dos 40 anos. Tem um fator que antecipa muito esse processo, que é a obesidade. Isso porque quando você fica obeso, você produz um hormônio chamado de resistina, e esse hormônio resistina facilita que você fique diabético. Por outro lado, quando você pratica exercício, você produz um hormônio que facilita a captação de glicose. Tá? E esse hormônio que facilita a captação de glicose faz com que você seja geneticamente diabético, mas o exercício não deixa a sua glicemia subir. Então, diabetes é uma doença muito interessante, assim como a hipertensão, porque o exercício tem um grande poder de prevenir, e mesmo depois que você vira, o exercício tem um grande poder de tratar a doença diabetes, tá? Então, se você não nasceu com um gene do diabetes, não um gene, tá? Um conjunto de genes que vai deixar você diabético, você não vai ficar diabético, mesmo que você engorde. Por outro lado, se você tem os fatores genéticos para ficar diabéticos aos 40 anos, se você for obeso, você fica diabético aos 30. Por outro lado, de novo, se você tem todo o fator genético contribuindo para você ficar diabético, tipo 2, e você pratica exercício a vida inteira e não engorda, você retarda o diabetes em 10, 20, 30, 40 anos. Ou seja, tem pessoas que são diabéticas e quando descobriram que eram diabéticas, passaram a praticar exercício e nunca mais a glicemia subiu, mesmo sem tomar medicamento nenhum. Como é o exemplo do meu pai. Meu pai se descobriu pré-diabético aos 42 anos, a glicemia dele, diz ele que deu 130, já começando a ficar, já classificado como diabetes, começou a treinar, ficou viciado em exercício, viciado mesmo, ele era viciado em exercício, hoje ele está bem menos, 82 anos, está bem menos, mas continua praticando,
Resultado, a glicemia dele caiu para 100, 95, 110 e nunca mais saiu disso. Então, já tem 40 anos que meu pai ficou pré-diabético e nunca evoluiu para diabetes. Porque o treinamento físico, mais o emagrecimento que ele teve, tá, não deixou mais ele ficar diabético. Então, é aí a grande importância, né? O que mais... Diabético é uma questão genética. Ou você nasceu para ser diabético, ou você não vai ser diabético, tá? Se você nasceu para ser diabético e engorda, você antecipa o diabetes. De 40 para 20, 25, 30 anos. Por outro lado, se você nasceu para ser diabético e você mantém a vida inteira fisicamente ativo e não engorda, você pode retardar 1, 2, 3, 4, 5 décadas, morrer de outra coisa e não desenvolver diabetes. Que é o caso do meu pai e de várias outras pessoas que já têm documentado na literatura. Tá? Não sobe porque o exercício não deixa. Aconteceu uma coisa curiosa. Há uns 7 anos atrás, meu pai precisou fazer uma cirurgia de próstata. Aí ele ficou 3 meses sem fazer exercício. O que aconteceu? A glicemia dele, que dava sempre 90, entre 90 e 100, pulou para 130. Ou seja, ele já sabia que era diabético, porque aos 40 e poucos anos começou a subir, herdou o gene da mãe. Na idade que a mãe desenvolveu diabetes, ele começou a desenvolver. O treinamento não deixou a glicemia subir. Quando ele ficou 3 meses sem fazer exercício por causa da cirurgia da próstata, a glicemia dele subiu para 130. Quando ele voltou para o exercício, a glicemia baixou e nunca mais subiu de novo. Até hoje, 82 anos. Então, ele consegue não virar diabético por se manter fisicamente ativo a vida inteira. Até hoje, ele é fisicamente ativo. Tá? Está tendo problemas com outra coisa, Alzheimer, já está com sintomazinho, mas a glicemia não sobe. Já teve infarto, tem sequelas de infarto, sequela mínima, mas a glicemia não sobe, porque o exercício físico não deixou a glicemia dele subir. Tá? Então, o exercício físico tem esse grande poder, como eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, se a insulina falhar, o exercício corrige. É bem o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, a predisposição genética para ter diabetes tipo 1 é total. Se nasceu com gene geneticamente predisposto para ser diabetes tipo 1, vai ser. Agora, diabetes tipo 2, a predisposição genética é moderada. O que vai acontecer? Se você não nasceu para ser diabético, você não vai ser. Salvo uma exceção que eu falo daqui a pouco. Por outro lado, se você nasceu para ser diabético e engorda, você antecipa o diabetes. Enquanto isso, se você nasceu para ser diabético e você não engorda e pratica exercício físico, você consegue retardar em décadas, em anos a décadas, o diabetes, a ponto de morrer de outra coisa e não dá tempo de desenvolver o diabetes. Tá? Você consegue manter a glicemia baixa. Então, essa é a grande questão ligando exercício e diabetes. Tá? Dúvidas? 1, 2 perguntas? Quem está moderando aí? Tem não, professor. Sou eu, Jonas. Beleza. Beleza, posso seguir, né? Então, seguindo agora, como é que eu vou diagnosticar o diabetes? Quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa muito na glicose, mas ela é o pior indicador de diabetes. É pior não é ruim. Pior da impressão que é ruim, né? Ele é o mais frágil indicador de diabetes, tá? A pessoa é dita diabética quando tem glicemia, o ideal é a glicemia de jejum estar abaixo de 100. Aí você não é diabético, tá? Agora, se a sua glicemia de jejum estiver entre 100 e 126, você ainda não é diabético, mas você já se fala que você tem a doença chamada resistência à insulina. Você não é diabético ainda, mas já tem tolerância diminuída, tá? Tolerância à glicose, ou intolerância à glicose, ou resistência à insulina, tá? A tua insulina já não funciona direito. E a partir do momento que sua glicemia de jejum está acima de 126, aí você é considerado diabético, ok? Agora,
O problema é que glicemia é um fator meio complicado para você dizer se a pessoa está diabética ou não. Porque a glicemia muda muito fácil. Eu comi uma banana e a glicemia sobe. Aí eu fiz jejum, comi no máximo de 8 horas da manhã de ontem. Aí acordei para ir fazer meu exame. Aí na esquina do hospital, onde eu vou tirar sangue, um carro quase bate em mim. Aí eu tenho um susto. Quando eu tenho um susto, a minha glicemia aumenta. Aí eu tiro o sangue e está lá a glicemia alta. Mas não valeu. Por isso que a melhor medida para classificar um diabetes não é a glicemia, tá? Porque a glicemia ela é muito instável, ela é muito flutuante. A melhor medida para eu saber se eu estou ou não diabético é esse negocinho aqui, ó, chamado de hemoglobina glicada. Tá? O que é hemoglobina glicada? É o fato de que quando você tem glicose no seu sangue, parte daquela glicose invade a hemoglobina e fica lá grudada na hemoglobina. Tá? A maior parte da glicose fica solta no sangue. Mas um pouquinho da glicose que está lá no seu sangue, ela invade a hemoglobina. Por isso que o nome é hemoglobina glicada, o nome desse negócio aqui. Ó, tá? O normal é que a sua hemoglobina tenha no máximo 6% dela seja glicose. Então, quando uma pessoa tem 6%, menos que 6% de glicose dentro da hemoglobina, quer dizer que a pessoa é normal. Agora, se a pessoa tiver entre 6,4 e 8 de glicose na hemoglobina, quer dizer que você é diabético. Isso quer dizer que seu sangue está passando 24 horas todo dia com muita glicose. Aí, como o sangue está cheio de glicose, parte da glicose está invadindo a hemoglobina. Tá? Então, até 6 ou 6,4, depende do laboratório, de glicose dentro da hemoglobina, que é o nome desse negócio aqui, ó, é esse exame chamado hemoglobina glicada, diz que você é normal. De 6,4 até 8, quer dizer que você é diabético. Mas é um diabético controlado. Você está conseguindo controlar a sua glicemia. Acima de 8, quer dizer que você é diabético e você está muito mal controlado. Então, você está morrendo. Porque o problema do diabético é cada minuto do dia que o diabético está com excesso de glicose, a glicose está provocando em você um poderoso estresse oxidativo. Esse poderoso estresse oxidativo está destruindo sua artéria renal. Então, o diabético, a maioria dele morre de nefropatia. Está destruindo as coronárias dele. Então, o diabético morre de infarto. Está destruindo as artérias cerebrais dele. Então, o diabético morre de AVC. Está destruindo os vasos penianos dele. Então, o diabético sofre de impotência sexual. Está destruindo a retina do diabético e ele fica cego. E está destruindo os neurônios periféricos dele. E ele desenvolve a doença chamada pés diabético. Agora, quem provoca a destruição da retina, quem provoca a destruição dos vasos coronarianos, dos vasos renais, dos vasos cerebrais, dos vasos penianos, não é exatamente a glicemia, tá? Quem provoca é um poderoso estresse oxidativo provocado pela alta glicemia. Ou seja, o diabético ele não morre exatamente de hiperglicemia. Ele morre de um poderoso estresse oxidativo que foi provocado pela hiperglicemia. O poderoso estresse oxidativo destrói a retina, ele fica cego. Destrói a artéria cerebral e ele sofre um AVC. Destrói a artéria coronária e ele sofre um infarto. Destrói as artérias renais e ele morre de nefropatia. Destrói os neurônios periféricos e ele pisa no prego e não sente nada. Tá? Destrói a retina dele e ele fica cego. Então, quem mata o diabético não é a hiperglicemia. É um poderoso estresse oxidativo provocado pela hiperglicemia. Tá? Então, o grande cuidado que eu vou ter com o meu diabético é manter a glicemia dele baixa, porque glicemia baixa significa
pouco estresse oxidativo. Pouco estresse oxidativo significa pouca destruição dos vasos sanguíneos do coração, dos vasos sanguíneos do cérebro, dos vasos sanguíneos do pênis. Tá? E pouca destruição dos neurônios periféricos e pouca destruição da retina. Então, quem mata o diabético não é exatamente a hiperglicemia. Quem mata o diabético é o estresse oxidativo provocado pela hiperglicemia. Isso quer dizer que qual é a linha de tratamento do diabético? Não comer alimentos ricos em glicose, carboidrato simples, para não deixar a glicemia subir, e comer muitos alimentos antioxidantes, ou seja, frutas, para combater o estresse oxidativo. O diabetes não morre de hiperglicemia. O diabetes morre de estresse oxidativo. O que mata o diabético é a destruição dos vasos cerebrais provocado pelo estresse oxidativo, que é provocado pelo aumento da glicemia. Ou seja, a glicemia aumenta, tem mais estresse oxidativo. Tem mais estresse oxidativo, destrói os vasos cerebrais. A glicemia aumenta, provoca estresse oxidativo. Provoca estresse oxidativo, destrói os vasos coronários. Vai morrer de infarto. A glicemia aumenta, provoca estresse oxidativo. O estresse oxidativo destrói a retina. Vai cegar o cara. A glicemia aumenta, provoca estresse oxidativo. O estresse oxidativo destrói as artérias renais. O diabetes vai morrer de nefropatia. A glicemia aumenta, provoca estresse oxidativo. O estresse oxidativo destrói os neurônios periféricos. Provoca o chamado pés diabético. Pisa no prego e não sabe que pisou, porque perdeu a sensibilidade dos neurônios. Então, qual é a linha de combate do diabetes? É reduzir a glicemia e reduzir o estresse oxidativo. Quem é que reduz a glicemia? Exercício. Daqui a pouco a gente vai ver. Quem é? E os hipoglicemiantes, né? Os remédios, claro. Quem é que reduz o estresse oxidativo? Exercício físico e alimentos antioxidantes. Quais são os melhores alimentos antioxidantes? As frutas. E algumas verduras. Então, os vegetais são excelentes para o combate ao diabetes, porque ele combate o estresse oxidativo. O vegetal pode até aumentar um pouquinho a glicemia, mas não aumenta muito. Já tem vários estudos mostrando isso. Tem estudo mostrando que o diabético tomar vinho, o vinho não aumenta a glicemia e combate o estresse oxidativo. Então, tem outra vantagem. Alguns alimentos, eles combatem o estresse oxidativo e ainda impedem o aumento da glicemia. Então, a abordagem nutricional para o diabetes mudou. Vários alimentos que diziam que o diabetes não podia comer, ele deve comer. Justamente quem? As frutas. Então, as frutas devem fazer parte do cardápio diabético, porque se ele estiver bem controlado, as frutas não vão aumentar a glicemia e vão combater o estresse oxidativo. Aí o que acontece muito com o diabetes mal informado é assim, ó, ele não come fruta que devia comer, porque tem as substâncias antioxidantes que combatem o estresse oxidativo. Lembrando, quem destrói os neurônios, quem destrói a retina, quem destrói a coronária, quem destrói os vasos cerebrais e quem destrói os neurônios, já falei, né? Não é a glicemia, são os radicais livres, as substâncias pró-oxidantes. Então, o diabético, quem mata ele não é a glicemia alta exatamente. É o estresse oxidativo provocado pela glicemia alta. Então, a linha de combate do diabético é não deixar a glicemia subir, escolhendo os alimentos certos. Número 2, ingerir alimentos que têm capacidade antioxidante de combater as espécies reativas de oxigênio, que é quem destrói os vasos sanguíneos. Tá? E, junto com isso, dessa maneira, eu vou manter a minha glicemia controlada, combatendo o estresse oxidativo, então eu não vou sofrer os danos ao meu cérebro, não vou ter AVC, não vou ter infarto, não vou ter cegueira, não vou ter amputações, tá? E não vou ter nefropatia. Porque a ideia é combater a glicemia,
mas não é exatamente a glicemia, é combater o estresse oxidativo. Como é que eu combato o estresse oxidativo? Com alimentos antioxidantes, principalmente as frutas e legumes, tá? E com exercício físico, como eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Outra coisa, né, que eu comecei a falar e não terminei. A melhor medida para verificar o efeito do treinamento físico no diabetes não é exatamente a glicemia é muito flutuante, mas é exatamente esse negocinho aqui, ó, a hemoglobina glicosilada, tá? Então, o exame de sangue, qualquer diabético que for para um médico, ele vai fazer glicemia de jejum, mas ele vai fazer também hemoglobina glicosilada. A hemoglobina glicosilada, que é esse negocinho aqui, HB1AC, ela diz como estava a sua glicemia nos últimos 2 meses. É outra vantagem da hemoglobina. Porque a glicemia só diz como é que estava seu comportamento naquela hora. Na hora que eu saí do exame de sangue, que eu comi uma banana, a minha glicemia já mudou. Enquanto isso, a hemoglobina glicosilada, ela diz como é que esteve o controle da sua glicemia nos últimos 2 meses. Ou seja, se eu sou diabético e meu exame de hemoglobina glicosilada diz que deu entre 6 e 8, o que é que o exame está dizendo? Está dizendo, ó, você é diabético, mas você está conseguindo controlar sua glicemia. Isso quer dizer que você não está destruindo seus vasos cerebrais, nem vaso peniano, nem vaso dos rins. Você não está morrendo de diabetes. Agora, eu sou diabético, fiz o exame, deu mais de que 8%, quer dizer que nos últimos 2 meses, a diabetes está destruindo meus vasos e eu vou morrer ou de infarto, ou de AVC, ou de nefropatia, ou vou ficar cego, ou vou ter impotência sexual. Ou vou ter pés diabéticos. Tá? Agora, se eu sou diabético e deu menos do que 6,4, isso quer dizer, isso é ótimo. Está dizendo que eu sou um diabético muito bem controlado. É como se eu não fosse diabético. Então, se eu sou diabético, fiz o exame e a minha hemoglobina glicada deu 5,8, nos últimos 2 meses, é como se você não fosse diabético. Nada aconteceu com você de ruim. Se eu sou diabético, fiz o exame de hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada e deu entre 6,4 e 8, quer dizer que eu sou diabético, mas eu estou com diabetes controlado. Está havendo danos? Tá, mas é um dano lento de acontecer. Agora, eu sou diabético, a hemoglobina glicosilada ou glicada deu mais do que 8, quer dizer que a destruição da minha retina, dos meus vasos coronários, dos meus vasos cerebrais, dos meus neurônios periféricos, dos meus vasos penianos, se eu for homem, estão em pleno processo de destruição. Eu estou destruindo os vasos sanguíneos penianos, vasos sanguíneos dos rins, vasos sanguíneos coronários, vasos sanguíneos do meu cérebro, e eu vou morrer. Eu estou, literalmente, provocando, cavando o buraco da minha cova para morrer. Porque eu estou destruindo vasos de órgãos vitais, como é o coração e o cérebro, e os rins. Tá? Então, uma medida muito importante para a gente tratar diabetes é isso aqui, ó, hemoglobina glicosilada, tá? Aí é ela que eu espero que caia quando eu praticar exercício físico. Ou seja, se eu pegar 100 diabéticos que praticam exercício e 100 diabéticos que não praticam exercício, o que é que eu espero encontrar? Eu espero encontrar os diabéticos que praticam exercício com hemoglobina glicada na casa de 6, como se nem diabéticos eles fossem. Não fazem número assim, número fictício, tá? Eu peguei 100 diabéticos que praticam exercício. Então, eu vou achar ali 70 diabéticos com hemoglobina glicada abaixo de 6. Isso quer dizer que nos últimos 2 meses é como se eles nem fossem diabéticos. Não está tendo dano nenhum. De diabetes eles não morrem. Aí daqueles 100, 60 vão estar assim, 70 vão estar assim, 20 vai estar entre 6 e 8, quer dizer que ele é diabético, mas está bem controlado, e 10 vão estar descompensados. Tá? O exercício não vai curar todo mundo também, não. Tá? Agora, se eu pegar os 100 diabéticos que não praticam exercício, aí a conta é o contrário. 80 vão estar com glicemia, com hemoglobina glicada acima de 8.
Então, antecipando a sua morte. Porque está destruindo coronária, vai morrer de infarto. Está destruindo vasos cerebrais, vão morrer de AVC. Está destruindo retina, vão cegar. E ainda estão ficando impotentes, sexualmente falando. Tá? Então, 80 vão estar assim e 20 vão estar bem compensados. Ok? Então, o treinamento físico consegue controlar a glicemia de tal modo que, como você não tem muita hemoglobina no sangue, a hemoglobina não invade a sua hemácia. Então, a hemácia fica com menos de 6% de glicose dentro dela. Mas se você está com a glicemia alta o dia inteiro, a glicose não tem para onde ir, o que ela faz? Ela invade a hemácia. Daí a hemácia fica cheia de glicose dentro dela. Ou seja, mais de 8% da hemácia fica sendo constituída de glicose. Tá? Então, qual é o alvo do tratamento da diabetes? É manter a glicemia abaixo de 100 e manter a hemoglobina glicada abaixo de 8, mas preferencialmente abaixo de 6. Tá? Curiosamente, o treinamento físico tem essa capacidade de fazer as duas coisas. De manter a hemoglobina glicada abaixo de 6, ou pelo menos abaixo de 8, e manter a glicemia de jejum abaixo de 100. Agora, o mais importante indicador do diabetes não está aqui, ó, na glicemia. Está aqui. Porque isso aqui, eu posso fazer um exame de diabetes hoje, de glicemia hoje dá 100. Aí amanhã dá 140. Então, eu posso ter falso positivo e falso negativo. Já a hemoglobina glicada, não. Ela diz como esteve a minha glicemia nos últimos 2 meses. Tá? Então, ela é muito mais confiável para eu saber se eu estou ou não controlando a minha diabetes. Tá? Muito mais interessante. Deixa eu acender só a luz aqui. Beleza, tá? Aí tem outras variáveis, tá? Estão envolvidas também no diabetes, que é o teste Roma, tá? Mas a hemoglobina glicada, hoje em dia, é o grande indicador, tá? Principalmente para ver o efeito do treinamento físico. Então, é você pegar um diabetes que está com 8% e mostrar que daqui a um mês a hemoglobina glicada dele baixou para 7%. Tá? 2 meses, 6%. E você manter a hemoglobina glicada na casa de 6%, 5% do diabético, ele vai se comportar como se ele não fosse um diabético. Tá? Aí vai estar... E qual é a vantagem de manter o diabetes aqui, ó, abaixo de 8%? Motivo muito simples. Vamos lá. Grave isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui anotado. Bem, não, mas deixa eu esse aqui que ele é interessante. O que acontece? Se você vai morrer ou não de diabetes, depende de você manter sua hemoglobina glicada dentro da faixa normal. Mesmo que você seja diabético, se você mantiver sua glicemia, hemoglobina glicada, abaixo de 8, você está conseguindo controlar o diabetes. Se você mantiver entre 5,7 e 6,4, é como se você não fosse diabético. Então, você pode fazer um diabético não ser diabético. Basta manter a hemoglobina glicada dele aqui, ó, entre 5,7 e 6,4. Então, ele é um diabético que vai morrer de qualquer outra coisa, só não vai morrer de diabetes. Tá? Porque ele morre de diabetes quando a hemoglobina glicada está alta. Quando está alta, está destruindo os vasos sanguíneos do cérebro, e ele vai morrer de AVC, destruindo as coronárias, ele vai morrer de infarto, destruindo as artérias penianas, ele vai ter impotência sexual, destruindo a retina, ele vai ter cegueira, destruindo os vasos sanguíneos dos rins, e ele vai morrer de nefropatia diabética, e destruindo os nervos periféricos, e ele vai desenvolver a doença chamada pé diabético. Aí vai ter que amputar um pedaço do pé, depois outro, depois, todo ano, todo um pedaço do corpo dele. Vai sendo mutilado o diabético. Então, o grande alvo do diabético é manter a glicemia abaixo de 100 e a hemoglobina glicada preferencialmente abaixo de 6,4. Tá? Mas pelo menos abaixo de 8. Esse é o grande alvo do tratamento diabético. Ok? Deixa eu ver mais aqui.
Dúvidas até aí, até então? Alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, professor. Pode seguir. Beleza. Então, deixa eu ver isso aqui, deixa eu só olhar aqui. Tem umas coisinhas aqui que eu preciso pular, que a aula é muito curta. Eu só tenho mais meia hora de aula. Não, aqui são sintomas, aqui, tranquilo. Aqui são diversos exames, tá, que são feitos para verificar o diabetes. Mas o mais interessante é esse aqui, a hemoglobina glicada, que diz como esteve a sua glicemia nos últimos 2 meses. Por que eu botei 3 semanas aqui? Porque a partir de 3 semanas de atividade física, de treinamento físico, a glicemia já consegue reduzir de tal modo que você já consegue ver efeito aqui, ó, na hemoglobina glicada. Então, grande alvo do diabético. Manter a glicemia abaixo de 125, pelo menos, preferencialmente abaixo de 100, e manter a glicemia glicada abaixo de 8, mas preferencialmente abaixo de 6,5. Tá? Abaixo de 6,5 é como se ele nem diabético ele fosse. Ele vai ser considerado uma pessoa normal. Ele é diabético, mas diabético super bem controlado. Ok? Vou pular aqui agora. E aqui está aqui, ó, os efeitos do diabetes. Isso aqui foi um cortezinho bem pequenininho. O cara levou um corte. Aí o estresse oxidativo, que é o grande problema do diabetes, o problema do diabetes não é a glicemia. O problema do diabetes é o estresse oxidativo provocado pela hiperglicemia. Então, isso aqui, ó, um corte, gerou uma infecção, porque sob estresse oxidativo, o organismo não consegue cicatrizar. Então, em vez de haver uma cicatrização, aconteceu uma como é que chama disso? Infecção. Resultado, o cara teve que amputar a perna. Tá? E o exercício, o que, é que o exercício faz? O exercício é muito interessante. Sabe por quê? Para a glicose entrar no corpo, no nosso... Quando eu como, a glicose é para onde? É para o vaso sanguíneo. Essa glicose precisa sair dos meus vasos sanguíneos e precisa ir para dentro do músculo e para dentro do fígado. O grande problema do diabético é que a membrana celular é impermeável para a glicose. É aí que começa o problema do diabético. A glicose não consegue atravessar a membrana. Para que eu consiga atravessar, para que a glicose consiga entrar dentro do músculo e dentro do fígado, é necessário que um pedaço de membrana, ó, que tem dentro do músculo e do fígado, só que ele tem uns transportadorzinhos, ó, eles sejam translocados para a membrana se abre e ele se encaixa aqui, ó. Aí a glicose entra por esse canal. Quem faz isso acontecer? A insulina. Como que a insulina vai fazer isso? A insulina é produzida no pâncreas, encaixa aqui nesse receptor. Quando ela encaixa no receptor, gera uma quebra de ATP. A energia gerada da quebra de ATP ativa uma proteína chamada substrato receptor da insulina. Aí esse substrato receptor da insulina promove o acoplamento de duas proteínas, ó, que é a chamada P85 e a P110. Aí, então, essas duas proteínas encaixadas nesses substratos ativam uma outra proteína. Veja como é complexo o processo, tá? Ativa uma outra proteína. Essa outra proteína ativa uma proteína chamada quinase B, chamada de AKT, e ativa uma proteína chamada proteína quinase C. Aí essas duas proteínas, que foram ativadas por essas, que foram ativadas por essa, que foi acoplada nessa, que foi ativada pela quebra de ATP, que foi ativada pela presença da insulina no receptor. Olha como o negócio é complexo. Tá? Aí essas duas proteínas aqui promovem o translocamento desses negocinhos aqui, ó. Isso é um pedaço da membrana, só que está dentro do músculo ou do fígado. Aí transloca esse pedaço de membrana, a célula que se abre, com uma animação, mas não vou nem perder tempo para procurar, tá? Que não sei exatamente onde tá. Aí se abre aqui, a membrana se abre, esse negócio se acopla aqui, e a célula e a glicose entra. Pronto. Então é assim que a glicose entra, tá? Mas veja que
o processo de ação da insulina, ó, é super complexo. Tá? Difícil de acontecer. Por outro lado, o exercício físico faz tudo isso de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Tá aqui, ó. Eu tenho um exercício, aí no exercício eu produzo um monte de ATP. Aí eu produzo 1000 ATPs. Eu gasto 1000 ATPs. Aí aquelas 1000 ATPs que eu gasto vão ser restatizadas. Só que é tanta ATP que das 1000 ATPs que eu gasto, que virar ATP, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não consigo escrever. Então, eu tenho aqui, eu gastei 1000 ATPs que viraram 1000 ADPs. É tanta ATP que não dá tempo de ressintetizar todas as ATPs. Então, daquelas 1000 ADPs, 950 vão ressintetizar e vão virar ATP de volta, mais 50 ADPs, adenosina difosfato, que não deu tempo de ressintetizar, sofrem uma nova quebra e vira AMP. Então, em termos bem genéricos, de cada 1000 ATPs que eu gasto, 950 voltam para ATP, são ressintetizadas, mas 50 não dá tempo. Aí as 50 ADPs, que eu não deu tempo de gastar, deixa eu escrever aqui, acho que eu consigo. Das 50 ADPs que eu não consegui gastar, tá aqui, pronto. Então, aqui, eu tenho 1000 ATP, tá aqui, 1000 ATPs. Aí 1000 ATP virou 1000 ADP. Aí das 1000 ADPs, tá? Das 1000 ADPs, 950 vão virar ATP. Beleza, tá? Então, tem aqui, ó, 1000 ATP. ATP, aí 1000 viraram ADP. Das 1000, 950, tá aqui, ó, viraram ATP. De novo, ATP. Só que 50 não deu tempo. Então, 50 ADPs não viraram, aqui, acompanha o mouse, não viraram ATP. Como elas não viraram ATP, elas sofrem uma nova quebra. Aí essas 50 ATPs, ó, vira isso aqui, ó. Vira AMP. Parece um defeito, né? É uma falha, ou seja, o músculo da gente, de cada 1000 ATPs 1000 ADPs que ele produz, ele só consegue ressintetizar 50, 950. 50 não consegue. Mas isso não é uma falha, isso é o que mostra a perfeição do organismo. Justamente porque essas 50 ATPs, acompanha o mouse aqui, essas 50 ADPs que não viraram ATP, sofrem uma nova quebra e vira AMP. Só que o AMP é fundamental, porque o AMP é ele quem vai pegar essas glúteos aqui, ó, acompanha o mouse, vai pegar esses glúteos e translocar esses transportadores para a membrana. Aí é dessa maneira que o exercício físico consegue translocar glúteos para a membrana, independentemente da ação da insulina. Duas grandes vantagens. Vantagem número 1. O exercício físico forma AMP, que transloca glúteos para a membrana, independentemente da ação da insulina. Essa é a primeira grande vantagem. Então, mesmo que eu seja diabético, eu vou translocar glúteos durante o exercício. A outra vantagem é que essa reação aqui, ó, é muito mais simples e muito mais rápida. É ATP, que virou ADP, que virou AMP, que translocou a glúteo. Super rápido. E é inevitável, isso vai acontecer de todo jeito. Já que é um problema, ó. Eu tenho que, acompanha o mouse aqui, ó. O pâncreas tem que produzir a insulina, já é um problema. A insulina tem que encaixar no receptor, já é outro problema. O receptor tem que ativar o substrato do receptor de insulina, já é outro problema. Que vai ter que encaixar a P55, 85, que vai ter que encaixar a 110, que vai ter que ativar a fosfositol, dependente de quinase, que vai ter que ativar a quinase B, que vai ter que ativar também a quinase C, para que essas duas quinases consigam translocar a membrana. Olha como é complexo o processo de translocamento da glúteo pela insulina. Olha como é simples o translocamento da glúteo
pelo exercício. Muito mais simples e muito mais rápido. Resultado: exercício é tão poderoso para promover translocamento de glúteo para a membrana que o principal efeito colateral que deve ser evitado por educadores físicos quando vão fazer exercício é evitar que o diabético sofra uma crise hipoglicêmica pós-exercício, ou seja, uma queda muito grande da glicemia pós-exercício. De tão competente que esse processo aqui, ó, pode acontecer de um exercício físico translocar glúten demais para a membrana, glicose entra demais, aí o diabético pode ter uma crise hipoglicêmica durante o exercício, pode ter uma crise hipoglicêmica até 1 hora depois do exercício, ou pode ter uma crise hipoglicêmica na noite do dia que fez o exercício. E quanto mais à tarde ou à noite ele fizer o exercício, mais ele tem chance de sofrer uma hipoglicemia de noite. Isso porque o diabético, ele não é só um diabético, ele é um descompensado. Todo mundo tem queda de glicemia à noite, inclusive o diabético. Como ele é descompensado, na hora que a glicemia dele vai cair à noite, cai demais. Aí, se somar aquela queda descompensada da glicemia à noite, mas o exercício que ele fez, e tem translocado muito glúten para aqui, ó, aí ele tem uma hipoglicemia noturna provocada pelo exercício que ele fez durante o dia. Solução: diabéticos que estão tendo crise hipoglicêmica noturna devem comer carboidrato durante o exercício, ou então separar o exercício da noite. Se ele faz à tarde, fazer de manhã o exercício. Deixar o exercício mais longe possível da noite para que impeça a queda glicêmica, a hipoglicemia noturna, que é comum de acontecer no diabético. O diabético ele sofre de glicemia e, de vez em quando, ele tem uma crise do contrário, né? Ele tem uma crise hipoglicêmica, tá? Provocada normalmente, tá? Por ter feito o exercício durante o dia. Tá? Isso é importante. Aí eu ia falar da insulina, tá? O tipo de remédio, que é a insulina, e os tipos de hipoglicemiante, mas obviamente que esse ninguém tem tratando, tá bom? Mas tem um dado importante que é o seguinte, do ponto de vista prático. Se você toma insulina, não é importante separar a insulina do exercício. Se você tomar insulina e for fazer exercício, existe uma grande chance de você sofrer uma crise hipoglicêmica provocada pelo exercício. Tá? Solução: se eu tomar insulina de manhã, faz exercício à tarde. Se eu faço separar, tá? Separar. Um turno para o exercício e um turno para tomar a insulina, ok? Quando se toma hipoglicemiante, que é diferente de insulina, aí não faz muita diferença, não. Pode misturar com exercício que não tem problema, tá? O perigo do exercício é misturar o efeito do exercício com o efeito da insulina. Outra coisa, se eu vou correr, não devo aplicar insulina nos músculos da perna. Ou seja, não aplicar insulina no músculo que vai ser ativado no exercício físico. Se eu já vou fazer uma série de musculação e abdominais, nesse dia eu aplico a insulina na coxa. Mas se amanhã eu vou correr, aí nesse dia eu aplico a insulina na barriga. Ou seja, eu separo o máximo a insulina do exercício. Tanto o local da aplicação, quanto em termos de horas do dia. Tá? Porque se tomar o efeito do exercício, mais o efeito da insulina, aí você tem uma hipoglicemia provocada durante o exercício. Tá? Esse é o resultado de um diabético que ele praticava exercício. Olha só, a glicemia dele, 107. Olha a hemoglobina glicada dele, 5,9. Ou seja, sendo diabético, ele praticava exercício. Esse comportamento aqui, ó, é como se ele não fosse diabético. É uma pessoa que faz exames muito... Aquele é um homem, exceção. Aquele homem que gosta de fazer exame, né? Um gosta de comer. Ele fazia muitos. Eu peguei muitos exames dele e nunca saía disso. Ele é um diabético que fisicamente é como se ele não fosse. Porque ele, sendo diabético, consegue manter a glicemia um pouquinho acima de 100, mas o que importa é que a hemoglobina glicada dele sempre baixa.
graças ao exercício que ele praticava, tá? Fora o colesterol dele muito bom. Esse tipo de pessoas que praticam exercício físico. Então, treinamento físico consegue manter glicemia baixa e, principalmente, hemoglobina glicada baixa. É isso que diz. Mais do que isso, quem diz se você está ou não morrendo de diabetes é isso aqui. Ó. Quem diz se você está ou não tendo danos, se está destruindo sua retina, se está destruindo seus vasos penianos, deixando você sexualmente impotente, se está destruindo seus vasos renais, deixando você nefropata, se está destruindo suas coronárias, fazendo você ter um infarto, se está destruindo seus cérebros, fazendo você ter um AVC, ou se está destruindo sua retina, deixando você cego, depende muito disso aqui, ó. Está dentro desses valores aqui, ó. Tá? Então, o diabético que estiver com a sua hemoglobina glicada sempre aqui dentro, quer dizer que nos últimos 2 meses ele não estava destruindo nada disso que eu falei. E se o diabético deu glicemia, hemoglobina glicada acima de 6,2, quer dizer que ele estava tendo alguma destruição. E acima de 8, quer dizer que nos últimos 2 meses ele estava tendo uma grande destruição da retina, dos vasos coronarianos, dos vasos cerebrais, dos vasos penianos, dos vasos renais. Então, ele está se encaminhando à morte. Seja por insuficiência renal, infarto, AVC. Fora a cegueira, a hipótese sexual e torar um pedaço de pé todo ano. Porque a hiperglicemia faz qualquer coisa infeccionar. Tá? Não deixa o corpo combater as infecções. Deixa eu ver mais que eu posso dizer para vocês aqui, selecionar, né? Aqui seria como fazer o exercício, mas infelizmente... que preocupações importantes, tá? Exercício pode gerar hipoglicemia, né? Como eu disse. Então, todo diabético que vai fazer exercício tem que levar um biscoitinho, alguma coisa doce, porque pode sofrer uma hipoglicemia durante o exercício. Exercício melhor contínuo e não intervalado, tá? Exercício intervalado aumenta a chance de ter uma hipoglicemia, tá? É importante o diabético monitorar sempre a resposta glicêmica ao exercício, porque a grande maioria dos diabéticos, eles têm uma queda glicêmica durante o exercício. Só que tem um problema. Se a glicemia do diabético tiver mais do que 300, ele não deve fazer exercício, porque pode piorar ainda mais, tá? Agora, o diabetes chegou, deu 270, vou fazer? Não é que ele tem que ir para casa, não. Você pode fazer. Só que você vai ter que fazer assim, ó. 5 minutinhos, mede a glicemia. Mais 3 minutos, mede a glicemia. Se a glicemia cair, segue o exercício. Se a glicemia subir, suspende o exercício. Tá? Você está piorando a situação dele. Porque a glicemia alta demais, ela pode cair durante o exercício, mas ela pode subir durante o exercício. Se subir, você está provocando danos para o diabetes. Ok? Sempre levar carboidrato para o lanche, para fazer pós-exercício. Ou seja, aquilo que ele não deve comer, normalmente, ele precisa comer pós-exercício para evitar a hipoglicemia pós-exercício. Tá? Então, um cara que faz exercício de tarde pode sofrer uma crise hipoglicêmica à noite. Para evitar a crise hipoglicêmica à noite, comer algum carboidrato após o exercício. Tá? Todo dia que treinar, medir a glicemia à noite, aqui, ó, tá? Treinou de dia, mede a hipoglicemia noturna. Se a glicemia dele da noite estiver caindo muito, aumenta o lanche pós-exercício, tá? Para evitar a hipoglicemia pós-exercício ou evitar a hipoglicemia da noite do dia que for exercício. Ou seja, diabético que treina tem chance de sofrer uma crise hipoglicêmica, que é o contrário da doença dele, né? Ele tem chance de sofrer uma crise hipoglicêmica nas primeiras 2 horas pós-exercício e na noite do dia que fez exercício. Se isso acontecer, solução, comer carboidrato para acabar o exercício, para evitar a hipoglicemia e rebote. Tá bom? Se o cara já tem pés diabéticos, ou seja, os neurônios dos pés
já estão destruídos. Não fazer exercício que agride o pé, porque ele pode cortar o pé e não sabe que está cortando o pé. Tá? Ele perdeu a sensibilidade dos pés. Preferir exercício que não tem atrito nos pés, ou seja, natação ou ciclismo. Tá bom? Se o atleta já tem retinopatia, já está vendo mal por causa do diabetes, já não vê tão bem, a visão está prejudicada, não fazer exercício se a pressão sistólica estiver acima de 180. Tá? E, obviamente, evitar posições de cabeça para baixo. Porque posição de cabeça para baixo leva o sangue para a cabeça, aumenta a pressão intraocular e pode complicar o estado, acelerar a cegueira diabética. Tá bom? Mas, principalmente, não fizer exercício se a pressão arterial dele estiver acima de 180. Tá bom? Tipo de exercício, preferencialmente aeróbio, nada contra o anaeróbio, tá? Mas o anaeróbio pode fazer a glicemia subir, tá? Frequência do livro, 3 a 4 vezes por semana. Frequência que se recomenda todo dia da semana, tá? Intensidade moderada entre 50% e 80%, tá? Se o paciente está bem debilitado, 50% já resolve bastante, ok? Pode o diabetes fazer exercício anaeróbio? Pode, mas aí você deve controlar mais a glicemia durante o exercício, tá? Porque o exercício anaeróbio pode gerar uma hiperglicemia durante o exercício. Então, quanto mais anaeróbio for o exercício, mais é importante medir a glicemia durante o exercício. Finalmente, essa tabelinha é importante, tá? Professor. O que fazer Professor? de acordo com a glicemia pré-exercício? Enquanto vocês leem aí, eu respondo a pergunta. Pois não? Eu acho que deu um erro aí, não tá aparecendo não, a apresentação do senhor. Ah, é? Então, deixa eu vir aqui e apresentar de novo, tá? Tirei a apresentação. Faz tempo? Faz tempo que sumiu, não? Acho que faz 10 minutos no máximo. Ixi, tá, beleza. Vê se resolveu agora. Chegou ou não? Calma, agora foi. Foi, né? Pronto. Então, aqui, ó. Condutas que você deve fazer num diabético, tá? Se a lembrando, só repetir isso aqui, tá? O exercício preferencial é o exercício aeróbio. Nada impede que se faça exercício anaeróbio, inclusive musculação, tá? Mas aí, quanto mais anaeróbio for o exercício, mais é importante monitorar a glicemia durante o exercício. Porque o normal é que no exercício aeróbio, a glicemia caia durante, tá? E o normal é que no exercício anaeróbio, a glicemia suba. Tá bom? Então, se todo dia que o diabetes fizer exercício, pergunta a ele se ele, por acaso, não teve alguma crise hipoglicêmica. Na primeira hora pós-exercício e na noite do dia que fez exercício. Sempre que o diabetes estiver tendo hipoglicemia provocada pelo exercício, ele deve comer carboidratos durante o exercício. Tá bom? Que é esse slide aqui. E, finalmente, o que é que você vai fazer com o diabético? Se o diabético estiver tendo hipoglicemia, crises hipoglicêmicas, ou durante o exercício, ou na primeira hora pós-exercício, ou na noite do dia que fez exercício, ele vai precisar comer carboidrato junto com o exercício. Tá? Ou seja, o exercício é tão bom que ele pode ser exageradamente bom. Ele pode provocar uma hipoglicemia, que pode acontecer na primeira hora pós-exercício, ou então na noite do dia que fez exercício. Caso o exercício esteja provocando hipoglicemia nele, a conduta vai ser essa aqui, ó. Tá? Se ele iniciar o exercício com menos de 130 miligramas e ele está tendo hipoglicemia, fazer 2 suplementações de carboidrato durante o exercício. 2 biscoitos, por exemplo, tá? Se o exercício for abaixo de 60% do VO2 máximo, se for um pouquinho mais intenso, 3. Tá? Comer 3 vezes durante o exercício, comer um pouquinho. Se o hipertenso tiver com a glicemia entre 130 e 180, antes do exercício, mas ele está tendo hipoglicemia pós-exercício, para evitar a hipoglicemia pós-exercício,
ele deve fazer uma suplementação a cada 30 a 45 minutos de exercício. Tá? Ou 2 suplementações se o exercício for muito intenso. E por aí vai. É só ler aqui os valores, tá? E ver o que se faz. Lembrando que eu falei, né? Que acima de 250 miligramas por decilitro, o ideal é que ele não faça exercício nesse dia. Agora, se ele quer fazer, faz. O que você faz? Faz 3 minutinhos, mede. Aumentou, manda para casa. Faz 3 minutinhos, mede. Diminuiu, mais 3. Diminuiu, mais 3. Então, se ele chega lá com 260, e a cada 3 minutos eu medir a glicemia, e a glicemia dele cair, ele segue com o exercício. Se a glicemia subir, ele suspende o exercício. Tá? Está provocando um grande mal para ele, que ele vai destruir os neurônios dele e outras células dele, porque o exercício estará provocando uma hiperglicemia. Tá? Na maioria das vezes, o exercício reduz a glicemia. Mas se ele chegar descompensado, acima de 250, o exercício pode normalizar, mas pode piorar ainda mais a situação. Então, se o diabético chegar para fazer exercício e mediu a glicemia, está 250, ou manda para casa, tomar os remédios dele, ou faz exercício, mas mede a cada 3 minutos. Se continuar subindo, manda para casa. Se cair, segue o exercício normalmente. Ok? Bom, aqui se alguns estudos e deixa eu ver se tem. Só tem alguma coisa importante aqui, tá? Não, tem mais não. Pronto, então fechei minha explanação bem na hora que eu queria, tá? Só com 8 minutos de atrás. Aí abre agora para dúvidas. Depois das dúvidas, fazer as orientações finais em relação ao curso. Pois não? Foram 2 perguntas que o senhor já respondeu durante a explicação. Uma era como o profissional controla a carga de treinamento para os diabéticos e se a musculação seria mais eficiente que os exercícios aeróbios para o tratamento da diabetes. Então, vamos lá. Vai acontecer assim, ó. Se você fizer, esse estudo aqui é com musculação. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Teoricamente, a musculação aumentaria a glicemia. Mas isso não é problema. Por quê? Porque quando eu faço musculação, eu produzo lactato. Quanto mais anaeróbio o exercício, mais eu produzo lactato. O lactato produzido no músculo vai para o fígado. E o fígado transforma aquele lactato em glicose e joga na corrente sanguínea. Tá? Então, em teoria, o treino de musculação aumentaria a glicemia. Pois não? Faz aquele... Altera novamente a apresentação, por favor, que... Sumiu de novo? Travou de novo, foi. Pronto, sempre que travar, avise, viu? Certo. Quer dizer, agora não precisa mais avisar, né? Último minuto do curso, não precisa mais. Então, vamos ver se agora funciona, tá? Então, esse aqui é um estudo nosso, do nosso laboratório, com musculação e diabéticos, tá? Tá vendo agora? Voltou? Voltou, sim. Pronto, voltou agora. Beleza? Voltou agora. Ó, teoricamente, quando eu faço musculação, é exercício anaeróbio. Exercício anaeróbio, o músculo produz lactato. Quando o músculo joga o lactato no sangue, esse lactato vai para o fígado transforma em glicose e joga na corrente sanguínea. Tá? Então, é normal que na musculação ou em qualquer outro exercício anaeróbio, a glicemia suba. Tá? Mas isso não é problema nenhum, desde que não chegue lá a 200, 250, tá bom? Se estiver chegando a 200, o que você faz? Reduz a intensidade do exercício. Tá? Porque não é problema nenhum. Porque o que importa para o exercício, para o organismo, não é se a glicemia aumentou por alguns minutos ou hora, que mede na glicemia. É se o corpo da gente está passando muitas horas do dia com a glicemia alta. Como é que eu começo isso? Pela hemoglobina glicosilada. Então, o que diz sobre a saúde do diabético não é uma glicemia medida um dia perdido na vida. É a hemoglobina glicosilada, porque ela diz como é que teve a sua glicemia nos últimos 2 meses. Tá? Então, o que acontece? Não tem problema nenhum de uma pessoa fazer um exercício anaeróbio, um HIIT, por exemplo, ou fazer uma musculação, e durante o exercício a glicemia dele aumenta. Porque aumenta durante o exercício, mas cai muito depois.
Os estudos antigos mostraram justamente isso, que quando media a glicemia do diabético durante o exercício, ela estava mais alta. Mas quando media a hemoglobina glicosilada, ela estava mais baixa, indicando que o diabético que praticou exercício anaeróbio conseguiu controlar a glicemia ao longo de 2 meses. Tá? Só que nós fizemos um estudo, tá aqui, ó, com aeróbio, hipertrofia, que carga pesada, né? E RML, que é carga mais leve. O que é que nós vimos? Que realmente o exercício que mais faz a glicemia cair é o aeróbio, agudamente. Tá? Isso aqui é durante o exercício. Mas que na hipertrofia a glicemia não subiu. E nem no RML, tá? Mas são dados interessantes, porque tem estudos que a glicemia sobe durante o exercício de musculação. Mas não tem problema nenhum, porque ela sobe durante o exercício e ela cai logo depois. E por que ela cai logo depois? 2 perguntas. Por que a glicemia na musculação sobe? Porque na musculação eu produzo muito lactato. Quando o músculo produz lactato, em qualquer exercício anaeróbio, esse lactato vai para o músculo, fígado, e o fígado transforma em glicose. Eu acho até que eu falei errado agora atrás. Tá? Então, não, falei certo. Eu falei que exercício anaeróbio a glicemia aumenta. Mas por que a glicemia aumenta no exercício anaeróbio? Porque no exercício anaeróbio eu produzo muito lactato. O lactato produzido no músculo vai para o fígado. O fígado transforma o lactato em glicose e joga de volta na corrente sanguínea. Então, pode acontecer um aumento da glicemia durante o exercício anaeróbio. Ou na musculação, que é um exercício anaeróbio. Tá? Já no aeróbio, acontece diferente. Como o exercício é aeróbio, eu produzo pouco lactato. Como eu produzo pouco lactato, eu jogo pouco lactato no músculo. Pouco lactato vai para o fígado, pouco lactato vira glicose, então eu quase não produzo glicose. Meu fígado quase não produz glicose durante o exercício aeróbio. Como durante o exercício aeróbio eu não produzo glicose e meu músculo ainda rouba um pouquinho do sangue, a glicemia cai durante o exercício aeróbio. E a glicemia pode subir durante o exercício aeróbio. Só que durante o exercício físico, como a gente já viu, né? Ó, quando eu faço exercício, ó, eu gasto ATP. A maioria das ATPs viram ATP de volta. Só que algumas ADPs não viram ATP, sobem nova hidrólise, viram a AMP. Essa AMP transloca glúten para a membrana. Então, seja qual for o exercício, no final dele ou durante ele, eu vou estar cheio de transportador de glicose aqui na membrana. Aí, no exercício aeróbio, esses transportadores roubam glicose do sangue. Aí a glicemia cai durante o exercício. Quando o exercício é anaeróbio, isso também acontece. O músculo rouba a glicose do sangue. Daí a glicemia cai. Professor? Só que a glicose produzida no músculo, o lactato do músculo, vai para o fígado, vira glicose que volta no sangue. Então, pode acontecer de a glicemia aumentar durante o exercício de musculação. Mas, quando acaba o treino, o músculo está cheio de glúten, de transportador na membrana, e ele leva a glicose para dentro do músculo. Pois não? Era para avisar que tinha travado, mas voltou. Ah, tá bom, beleza. Tá? Então, a glicose, exercício anaeróbio, pode gerar um aumento da glicemia durante o exercício. Mas o que importa é que, quando acaba o exercício, esses transportadores estão lá na membrana. De modo tal que, durante o exercício aeróbio, a glicemia cai durante o exercício e fica abaixo depois do exercício. Durante o exercício anaeróbio, incluindo a musculação, pode ser que a glicemia suba durante o exercício, mas ela cai logo depois do exercício. Então, tanto o exercício aeróbio quanto o anaeróbio vão promover redução da glicemia. Tá? E ao longo dos meses, a hemoglobina glicada vai estar diminuída, indicando que a glicemia está ficando baixa por muitas horas, por todo o tempo depois do exercício físico. Tá bom? Por isso que o exercício físico é considerado tão eficaz para tratar diabetes. Tá? Outra dúvida? Mais nenhum, professor. Fechou, né? Então, vamos lá. Já são 5h36. Eu vou terminar aqui com algumas instruções, tá? Se eu só parar aqui o negócio que grava.
Pronto, parei aqui a gravação. Deixa eu fechar aqui. Olha só, o que vai acontecer é o seguinte. Eu não conheço ainda exatamente como é o sistema para a emissão de certificado, tá? Mas tudo indica que seja ali onde vocês se inscreveram, tá bom? Ali onde vocês se inscreveram, vocês vão baixar o certificado. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou pegar todas as chamadas feitas pelos meninos, tá? Vou jogar essa chamada